Agora cedo, né? Cedinho. Eu estava lá na frente, lá no começo da praia. E eu parei com o carro num lugar que não devia. Ou seja, eu fiquei atolado. O que acontece? Eu percebi que algumas pessoas passavam, percebiam, não fizeram nada, né, para ajudar. Aí veio um senhor que mora ali, já viu, diz que ali várias vezes pessoas atolam. E ele deu uma ajuda, ele explicou tal, ele ajudou a cavar um pouco atrás do pneu. Colocamos umas coisinhas atrás do pneu e ele ajudou a empurrar. Beleza. Agora há pouco, eu tava ali fazendo um churrasquinho, chegou um rapaz, porque tá sem Wi-Fi aqui nessa região aqui perto. Então os vendedores não estão conseguindo vender nada. Inclusive essa praia é muito difícil para venda dia de semana, só fim de semana que até que eles conseguem até vender bem. E o rapaz chegou, veio e falou: não vou vender sorvete pra você não, é que eu esqueci minha marmita. Eu tô morrendo de fome. Tem como você me presentear e tal? E aqui eu tô falando esse vídeo, não tô querendo falar de assistencialismo, de bondade, assim, de querer fazer aparecer. Tanto que eu precisei de uma pessoa de manhã, de uma pessoa que eu nem conheço, ela me ajudou. E essa pessoa veio agora pedir um auxílio, né? Mas por que eu tô falando isso? Porque eu tô pensando na reflexão de ontem, da missa. Eu fui numa missa em Ubatuba e eu vi, assim, o padre tava falando sobre o versículo, sobre alguns versículos, e falando na homilia sobre aquela passagem, uma passagem sobre, que fala do Primeiro Testamento, das leis de Deus, né? Amai o próximo como assim, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo sobre a si mesmo. Só que eu fiquei observando, o padre ele deu uma volta enorme na homilia, ele deu alguns exemplos e tal, mas às vezes eu fico achando que alguns padres são meio covardes, né? E falar em pontos atuais, em pontos relevantes para quem está sofrendo ou passa por violações. Por quê? Quando ele repetiu diversas vezes, inclusive a homilia dele até foi um pouco demorada, já que ele estava repetindo as mesmas palavras, porque a hora que ele falou sobre amar o próximo como a si mesmo, porque ele podia ter dado alguns exemplos sobre, por exemplo, a porofobia, né? De tentar, já que amar o próximo como a si mesmo, tentar se colocar no lugar das pessoas homossexuais, LGBT, porque ia ter mais, por exemplo, e tentar entender eles, né, as pessoas com essa orientação sexual, de não julgar, de entender que não é uma opção, e sim uma orientação, que não é mimimi, que todos os dias, dezenas de pessoas LGBT são assassinadas aqui no Brasil. Porque também ele não falou sobre as mulheres, sobre o machismo, né? O homem se colocar, amar o próximo com a si mesmo, se colocar no lugar das mulheres, que todo dia aqui no Brasil acontece crimes de feminicídio e diversos crimes, né, de feminicídio. E por que também não falar sobre o racismo? Né, falar para as pessoas que não é mimimi o racismo, que é um fato histórico, estrutural aqui no Brasil, e que pessoas sofrem sim, e que os brancos poderiam tentar se colocar no lugar dos negros, para entender as demandas, entender o que eles sentem na pele. Só que assim, eu vejo uma covardia tão grande, e um medo eu não sei, é difícil entender, um medo de ser expulso, ser retirado da comunidade, ser mandado para outro lugar. Eles não vai ao fundo da questão, e às vezes fica uma homilia rasa, né? E é esse negócio, eu citei esse lance do rapaz que me ajudou agora cedo, e também citei esse lance do rapaz que veio pedir para presentear ele com churrasquinho, porque é isso, gente, tinha aquele profeta gentileza gera gentileza. E se colocar no lugar do outro é algo necessário, né? Esses vendedores aqui no Ubatuba que vendem as coisas, que às vezes a gente até se incomoda, né? Em algumas praias, que toda hora vem um, vem outro, mas a gente não pode esquecer que é o ganha-pão deles, né? E muitas vezes a gente se incomoda
E a gente quer até que eles não existam, né? Que nem venham, mas é o ganha-pão deles. E eles são extremamente explorados. Porque esses irmãos que vendem o milho, vendem sorvete, vendem outras coisas, eles não são os patrões, eles são os empregados ali. E eles ganham comissões. Então é isso. Vamos que vamos. Deixando vocês com essa imagem linda aqui de Ubatuba.